Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias capítulo 6, verso 3. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais um tempo de lição, de aprendizado no livro de Deus. A gente continua admirado e se admirando com a maneira com que o anjo, provavelmente o anjo Gabriel, respondeu para o profeta Daniel a sua pergunta. Em várias situações em que o profeta teve as suas respectivas visões, ele teve a abertura, a intimidade com Deus, a fome, a sede de saber a interpretação, saber descobrir aqueles segredos, aquela complexidade de tudo aquilo que ele estava vendo. Lembrem que nesta visão, a visão dos 4 animais, ele que não entendeu, que estava com seu espírito abatido, com sua mente perturbada, ele fez aquela pergunta: qual é o significado de todas estas coisas? E o anjo começou a dar a resposta em detalhes. E no vídeo de hoje, a gente vai notar, a gente está notando que, após descrever toda a horrenda ação do chifre pequeno, que é o anticristo, todo o escárnio, toda a blasfêmia que ele usará contra Deus e toda a perseguição que ele incitará contra a igreja, contra os santos. Após isto, o anjo responde, claro, vejamos aqui em Daniel 7, está a resposta no verso 26. Aqui está claro a conclusão de tudo, mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Mas, aliás, o reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dadas ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão. Lembrem, quando eu destaco o zelo do anjo em mostrar detalhes, eu me lembro daquele momento em que Daniel disse que ele viu como filho de homem que vinha descendo entre nuvens. Ele foi levado até o
o ancião de dias, isto é, ele foi levado até diante de Deus, mas levado para quê? Diz o texto, vamos conferir, Daniel 7:14. Vamos ver a finalidade daquele semelhante a filho de homem. Vejamos, e foi-lhe dado o domínio e glória e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Veja que o anjo que não esqueceu de nada, lá no final, ele está falando deste reino que é aquele, como filho de homem, que simboliza que é o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele reino diferente, aquele reino eterno, aquele reino que não terá fim. Ele fala agora no final, depois que o chifre pequeno reina, depois que a besta reina, depois que este homem endemoniado governa o mundo e extrapola tudo que você imaginar de direito, de justiça, o seu reino termina, chega ao fim. Mas aí ele nos mostra que aquele reino que o Senhor Jesus recebeu justamente quando ele passou no teste não gráfico, não redacional, mas no teste de sangue. Ele derramou seu sangue, ele deu seu sangue pela humanidade. Ele foi até o fim, aquele momento trágico, mas um momento de festa também, quando ele disse: está consumado, está tudo realizado, tudo feito. Ele estava dizendo isto em duas direções. Ele estava dizendo na nossa direção e na direção do Pai. Ele estava dizendo: Pai, aquela obra que o Senhor me deu, eu fui até o final, eu terminei. Aí veio a sepultura, 3 dias sepultado, aí a ressurreição, e passados 40 dias ele se junta aos discípulos e no Monte das Oliveiras ele sobe vagarosamente, e os discípulos, como que admirado, pasmado, aí então, para aumentar a segurança deles, para aumentar a confiança naquela promessa, os discípulos, aliás, os 2 anjos que descem vestidos de branco, dizem: varões galileus, por que estáis com os olhos fixos para as alturas?
este mesmo Jesus que subiu, do mesmo modo, ele há de voltar. Aleluia! Veja como que o céu, embora tenha ali as hierarquias angelical, veja que eles mesmos, eles têm toda a concordância nas notícias, na mensagem, não existe confusão. Aquilo que Jesus tinha prometido, vem eles e confirma. Aquele Jesus que lá em Daniel aparece como filho do homem, que após a ressurreição recebeu a aprovação, a confirmação que ele tinha passado no teste. Essa confirmação foi o reino que aqui agora em Daniel 9:26 está sendo dado para os santos do Altíssimo. Recebe o reino, toda a grandeza daquilo que existe de belo, de bonito, tudo que estiver com essas qualificações debaixo do céu será dado aos santos do Altíssimo. Isso se chama eternidade. Este reino não terá fim. Aleluia! Os santos do Altíssimo, nós reinaremos com ele para todo sempre. Jesus já sentindo as delícias, a magnitude deste reino, daquilo que é estar contigo, que é reinar contigo. A ti, Jesus, toda glória, toda honra. E também, Senhor, eu peço, fala através destes vídeos, fala a muitas pessoas, aqueles que já te conhecem, que a fé deles seja multiplicada. Senhor, mas tem muitos que ainda não te conhecem, mas, Senhor, quebra toda a barreira da incredulidade, toda a barreira pecaminosa, e usa, Senhor, estes vídeos para salvar pessoas em todo o mundo. Aleluia! É no teu nome, Jesus, que eu peço. Amém e amém.